Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Paty Rossetti. Sou terapeuta de sagrado feminino, terapeuta Theta Healer e de barras de Access. Facilito vivências, círculos de meditação. Quero falar para vocês um pouco sobre um texto que eu escrevi em 2017, chamado Sagrado Feminino e Sagrado Masculino em busca da multipotencialidade humana. Bom, esse texto ele tem várias coisas, várias explicações. Quando as pessoas pesquisam sobre sagrado masculino, ele é uma das primeiras referências que aparece, porque até então, em 2017, eu não via muitas pessoas falando sobre sagrado masculino, pelo menos não da forma como eu coloquei naquele texto. Então, ultimamente, muitos homens têm me procurado para entender melhor sobre essa questão do sagrado masculino e entender o que eu coloquei naquele texto, e eu quero explicar um pouco para vocês. A primeira coisa, que é a coisa mais importante e que eu não vejo muitas pessoas dissociarem, é a questão de que sagrado feminino não é sinônimo de mulher, de gênero feminino. E que homem não é sinônimo de sagrado masculino. Né? Então, sagrado masculino e sagrado feminino são energias, são princípios, são polaridades humanas dentro de cada um de nós. Isso é a primeira coisa que a gente precisa ter na cabeça. Por mais que a maioria dos sites, dos livros, das pessoas que falam sobre sagrado feminino, muitas vezes falam só do corpo em si, enfim, dos ciclos menstruais, do útero, da vulva, da vagina, que são temas muito importantes e muito relevantes, inclusive a sexualidade feminina. O sagrado feminino não é só o corpo, ele é um princípio humano que está sendo resgatado na Terra agora, muitas vezes por pessoas que nem sabem que estão fazendo isso. Como assim? A Terra, ela está passando por um processo de transição. Então, a gente está passando de um esquema mais utilitarista e competitivo para uma quebra de paradigmas, né? Um paradigma de maior cooperação. Você pode ver isso, por exemplo, com pessoas que fazem, sei lá, agricultura familiar, agricultura que está envolvendo menos agrotóxicos, que está se preocupando em fabricar menos lixo para jogar na terra, que está tendo uma visão mais sustentável. Gente, isso é sagrado feminino, mesmo que as pessoas não saibam o que estão fazendo. O sagrado feminino, ele existe em várias dimensões. Ele não está só dentro da mulher ou do homem, ele está na Terra, né? Então, o que eu explico naquele texto, eu explico as polaridades. A polaridade yin, ela foi metaforicamente colocada como feminino. Um princípio feminino que fala da lua, fala do escuro, fala do úmido. E o princípio masculino, o yang, vai falar do quente, do seco, do sol, né? Então, yang ativo e yin passivo. E isso causa muita confusão. As pessoas confundem e acabam achando que o sagrado feminino em si está falando de uma essência feminina passiva e de uma essência feminina que deve voltar a uma coisa, um pensamento antiquado. E, gente, não é nada disso. Nada disso, por favor, preste atenção. Ó, é assim. Quando a gente está curando esse feminino em nós, quando as mulheres estão em círculos, curando o seu próprio feminino, elas estão diminuindo esse excesso de yang que a sociedade nos cobra. Porque o excesso de yang, ele gera competitividade, ele gera ansiedade, ele gera uma série de coisas que vão fazendo a balança ficar desregulada. Então, tem muito yang. Se tem muito yang, o yin está aqui embaixo. Para a gente equilibrar essa balança, a gente tem que aumentar o feminino. Então, o que a gente está fazendo? A gente está ressacralizando o feminino. A gente está retornando a valores que foram esquecidos, oprimidos, deturpados. Valores humanos e não só referente a mulheres. Quando eu vejo grupos de homens, e esses homens estão
trabalhando a sua comunicação afetiva, eles estão buscando não ser mais moldados pela masculinidade tóxica. O que eles estão fazendo, gente? Eles estão curando o feminino interno deles. O feminino cura o masculino. O feminino é a porta de entrada. Não porque um é melhor do que o outro. É porque o feminino sempre esteve abaixo. Foi considerado sinônimo de vulnerabilidade, de fraqueza, né? Se você pensar. Olha para a nossa sociedade. O que é valorizado? Não é a competição? Não é um se sobressair aos outros em vez de cooperar? Não é uma assertividade, ser workaholic? As pessoas acham lindo isso, ser workaholic, não ter tempo de lazer, não ter tempo para se conhecer. Autoconhecimento é coisa sem importância. Introspecção, então, nem se fala, você tem que estar sempre com vida social, sempre postando nas redes sociais, dizendo que tá ótimo, mesmo que esteja muito mal por dentro. Então, o excesso de yang, ele vai desequilibrando tudo. Não é que o princípio masculino é ruim, ou ele é inútil, ou ele é qualquer outra coisa assim. E também não tem nada a ver de ser só de homens, né? Porque tem homens que têm o seu feminino mais equilibrado e tem homens que têm o seu feminino totalmente oprimido ali. E o homem vive uma masculinidade tóxica. E mesma coisa mulheres, que estão vivendo muito o seu yang, então elas realmente não conseguem se reconectar com seus corpos, com seus ciclos, e não conseguem as ferramentas de autoconhecimento que o seu próprio corpo dá. Então, uma sociedade em que vai curando o princípio feminino, essa sociedade vai se tornando menos tóxica. Ela vai começando a olhar mais para dentro do ser humano, de uma forma holística, de uma forma integral. Então, alguns homens procuram e perguntam, alguns entenderam, mesmo que eu tenha explicado bastante nesse texto, alguns ainda entenderam como se eu tivesse colocado o princípio yang masculino como inferior. Ainda assim entenderam equivocadamente e ainda associaram o yang aos homens. E eu reafirmo para vocês, o princípio masculino, o sagrado masculino não é sinônimo de homem. Então, nós temos que curar as duas polaridades dentro da gente, sim, temos. Só que, se a gente tá cheio de yang, tá yang até as tampas, e o princípio feminino tá aqui, cooperação, sensibilidade, autoconhecimento, introspecção tá lá embaixo, adianta eu querer trabalhar o yang agora? Não, né, gente? Eu tenho que equilibrar a balança, essa é a cura. É muito simples. Eu ainda vou falar para vocês em um outro vídeo, em um outro momento, que atividades, que coisas que a gente pode fazer para equilibrar isso. Porque tem pessoas que estão estão mais femininas do que mais masculinas na sua expressão. Nós mulheres temos facilidade de expressar mais este feminino, este princípio feminino, pelo próprio princípio do patriarcado que diz que a mulher tem que ter tais características, colocando homens e mulheres em caixinhas. Por esse próprio condicionamento, a gente tem mais facilidade de expressar o feminino, mas não significa que os homens não têm e que não têm que olhar para isso. Os homens têm que olhar para o seu princípio feminino e as mulheres têm que olhar para o seu princípio masculino. Porque tá tudo bagunçado, tá uma confusão. E a gente tem que. E eu falo muitas vezes que o sagrado feminino, enquanto energia psíquica, enquanto forma de vida, estilo de vida, que é um estilo de vida mais sustentável, mais cooperativo, que muitas pessoas, como eu disse, estão fazendo e nem sabem que estão fazendo, estão trabalhando de certa forma o sagrado feminino, ele é o portal de cura da Terra. Porque desde que o mundo é mundo, desde que a gente se entende por sociedade, o que tem prevalecido é o princípio yang, o princípio masculino, que foi se tornando cada vez mais opressor e dominante. E foi deixando as pessoas doentes. A nossa sociedade está doente porque as pessoas ficam o tempo todo pensando em resultados.
de uma forma utilitarista, como se os seres humanos fossem máquinas. E nós não somos máquinas. E a tecnologia também não está resolvendo, porque a gente está cada vez mais ligado, a gente não para nunca. Isso é excesso de yang. Então, o que é o yin? É você entrar para dentro, se autoconhecer, parar um pouco, ócio criativo, né? Você não querer fazer as coisas só porque vai ter algum retorno financeiro, algum retorno de status ou de qualquer coisa assim. É você se olhar de verdade. Por isso que eu vejo que o princípio feminino, ele é tão importante, tanto de ser olhado, experimentado e curado nos homens e nas mulheres. Espero que tenha ficado mais claro para vocês. Um beijo e até a próxima.